Band News São Paulo segue Carla Megali ouvinte, entrevistando aqui os secretários, do primeiro escalão do novo governo, do novo Palácio dos Bandeirantes. E hoje a gente recebe aqui no Band News São Paulo o Marcelo Cardinale Branco, que é o secretário do Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, para falar um pouquinho para a gente sobre esse começo de trabalho, planos, metas. Secretário, bom dia, obrigado por atender a gente, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Ivan, bom dia, Megali, bom dia, Carla. E bom dia aos ouvintes da Band. Bom dia. Bom, esse é um tema muito delicado, quando a gente fala de desenvolvimento urbano e habitação aqui em São Paulo, mas o senhor assume a pasta e nas costas uma promessa do ainda candidato ao Palácio dos Bandeirantes de zerar o número de moradores de rua no estado inteiro. Obviamente, políticos em campanha prometem coisas, secretário? Mas te pergunto, é factível? É possível? E como? Olha, Ivan, eu queria começar a resposta para a sua pergunta falando um pouquinho do desenvolvimento urbano, que é a nova característica e a nova atribuição dessa secretaria. Nós tivemos aí ao longo das últimas décadas, e aqui não estou falando de nenhum governo especificamente, mas é a história da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos uma falta de planejamento, quer dizer, as coisas foram acontecendo, as companhias de habitação, tanto Coab quanto CDHU, elas foram construindo os conjuntos habitacionais em locais historicamente longe do centro da cidade, longe de onde há a infraestrutura urbana, e essas construções, essas características, e mesmo o aumento do preço dos imóveis nas áreas mais centrais da cidade foram afastando as pessoas mais humildes do centro da cidade. E isso gerou, aí estamos falando de novo aqui, repetindo, falando de últimas décadas, não é um fenômeno recente, mas isso gerou uma necessidade do Estado buscar essas pessoas cada vez mais longe para trabalhar nas áreas centrais das cidades, não só aí de São Paulo, como em outras cidades da região metropolitana, porque essas franjas mais distantes do centro, elas não tinham um desenvolvimento adequado, não acompanhou esse fenômeno da moradia, de afastar dos centros, não acompanhou a questão do emprego e a questão de renda, né? Então as pessoas acabam tendo que vir para o centro dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, para trabalhar, para ter escola, para ter cultura e tal. Então, o que a gente está propondo hoje? Que a gente faça tenha uma secretaria hoje voltada a esse desenvolvimento urbano, num primeiro momento, para não deixar que nas outras regiões metropolitanas e nas outras grandes aglomerações urbanas aconteça o mesmo fenômeno, quer dizer, de você ter o desenvolvimento das cidades voltado para regiões onde não há emprego, onde não há renda, onde não há cultura e tal, e, portanto, outros municípios das regiões metropolitanas e dessas aglomerações urbanas têm o mesmo problema da região metropolitana de São Paulo. Então, esse desenvolvimento urbano, esse planejamento do desenvolvimento urbano é com um olhar para o futuro. Quer dizer, não se está fazendo uma secretaria de desenvolvimento urbano para colher frutos no curto prazo. Isso é um planejamento que a gente vai fazer para que as regiões metropolitanas sejam melhores do ponto de vista de qualidade de vida do que é a região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Ligado diretamente a isso, tem a questão dos moradores em situação de rua. Exatamente por um fenômeno semelhante, quer dizer, as pessoas aqui nas áreas mais centrais da cidade, que ela tem aquela pessoa que está desempregada, que tem uma família e que não tem o seu sustento, ele acaba se concentrando também nas áreas mais centrais, porque é ali que ele tem a oportunidade de vender um produto no semáforo, que ele tem a oportunidade de pedir ali uma ajuda, e o volume de pessoas é muito grande, as pessoas que cruzam aí pelo centro da cidade, que estão indo para o trabalho e tal, têm um poder aquisitivo às vezes um pouquinho melhor, então elas acabam se concentrando nessas áreas centrais, por conta dessa falta de planejamento e de estruturação das regiões metropolitanas e das grandes cidades. Quer dizer, se houvesse emprego para essas pessoas nas áreas mais periféricas, elas certamente não viriam para o centro das cidades. Então, dentro desse contexto,
é que cabe o plano dessa secretaria, que ela está sendo criada agora. Logicamente, nós faremos um planejamento estratégico para os próximos 20 anos. O nosso olhar de desenvolvimento urbano é uma coisa de longo prazo, quer dizer, fazer um plano para os próximos 20 anos, uma coisa realmente olhando para o futuro. E dentro desse contexto, nós vamos buscar solução para essas pessoas que estão na rua. E aí tem uma gama muito grande, vocês acompanham as notícias das cidades, né? Tanto o Megali, quanto a Carla, quanto você, Ivan, acompanham essa dinâmica dos grandes municípios há muito tempo, e sabe que existe aí tipos diferentes de pessoas que estão em situação de rua. Então, você tem desde aquelas pessoas que realmente perderam seu emprego, não têm uma fonte de renda e, portanto, estão na rua por conta de exatamente por uma falta de estrutura financeira para se manter, para ter uma habitação, mas estão ali à busca de uma oportunidade, como também tem aquelas pessoas que já estão viciadas em droga, e aí é uma particularidade muito... são questões muito diferentes, são características muito diferentes. Então, quando a gente fala desse contexto de procurar acolher todas as pessoas que estão em situação de moradia de rua, a gente fala de vários programas, né? E o governador Tarcísio, agora recentemente, ele pediu ao Felício, que é o vice-governador, que, aliás, essa semana está em exercício, por conta da viagem do governador, do Tarcísio, está em exercício no cargo, e o Felício é que vai coordenar essas ações das diversas secretarias, porque se nós estamos falando dessas pessoas com características diferentes, particulares, nós estamos falando de necessidade de um acompanhamento da Secretaria de Saúde, nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando de habitação também, e estamos falando de programas de assistência dessas pessoas nas mais diversas pastas, de cultura, de educação. Então, é um programa que tem que ser integrado. Dentro dessa integração dos programas públicos do Estado, eu realmente acredito que nós tenhamos condição de, se não eliminar, mas reduzir muito essa questão, esse problema, que é um problema de todos nós, tá certo? Uma pessoa que mora em situação de rua, que não tem emprego e que tem a sua família vamos dizer, relegada à necessidade de obter esmola, de ter o seu sustento através de doação dos outros, é um problema da sociedade como um todo. Isso não é um problema só do Estado de São Paulo, não é um problema da prefeitura, do município, mas é um problema de todos nós. Quer dizer, a sociedade é responsável pelo acolhimento e pelo direcionamento adequado dessas pessoas e da estruturação familiar delas. Então, dentro desse contexto de poder contar com um programa mais amplo, que evidentemente ele vai ter que ser desenhado a partir de agora, durante alguns meses, com essas participação dessas diversas secretarias, eu acredito que realmente é possível a gente ter um sucesso grande e acreditar de novo na participação sempre da sociedade, na colaboração das pessoas, mas eu acho que é possível sim a gente ter um sucesso grande nessa questão. Uhum. Para além das pessoas em situação de rua, secretário, voltando para as pessoas citadas pelo senhor, que foram afastadas dos centros das cidades, né, empurradas para as periferias, eu queria falar com o senhor a respeito dessas pessoas que passam 3 ou 4 horas todos os dias no transporte público para conseguir chegar até o trabalho, justamente porque esses centros habitacionais, os conjuntos habitacionais foram instalados nas periferias. O senhor trabalhou, né, por muito tempo na CDHU, trabalhou também, foi diretor administrativo da Coab, atuou como secretário de Infraestrutura e Obras e também presidiu a empresa municipal de urbanização de São Paulo. Quer dizer, o senhor tem uma vasta experiência nesse ponto, ao mesmo tempo atuou da mesma forma em que houve não muitos avanços, né, nesse sentido. O que é que vai ser feito de diferente daqui para frente com essa secretaria? Como o senhor bem disse, né, olhar para frente é muito importante. Cuidar do desenvolvimento das próximas áreas é muito importante. Mas e para quem não tem casa agora, nesse momento, e passa horas e horas até conseguir chegar ao trabalho e mora nessas periferias, algo vai ser feito também para essas pessoas? Olha, cara, você fez um histórico muito correto aí das experiências que a gente já teve na administração pública, e aí eu vou querer, só para pontuar, a gente elencar algumas ações que eu tive a oportunidade de fazer ao longo dessa carreira. Quando eu fui presidente da CDHU, isso foi em 2006, foi o momento em que a CDHU começou a atuar em urbanização de favelas. Então, nós fizemos um amplo contrato
um amplo convênio com a prefeitura e começamos a utilizar os recursos da CDHU em urbanização de favelas. Foi um momento, eu diria, de mudança de paradigma na CDHU. Quando eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também assumi acumulativamente a presidência da EMURB, eu tive a oportunidade, naquela ocasião, de separar a EMURB em duas empresas, duas novas empresas, uma chamada SP Urbanismo, a outra chamada SP Obras, que tinham exatamente esse mesmo condão de ter uma empresa no município que fizesse o planejamento urbano, que foi essa SP Urbanismo. Quando eu entrei lá, só existia uma empresa de obras, quando eu saí, existiam duas empresas com a mesma estrutura, quer dizer, não foi criadas novas estruturas, novos cargos, nada disso, era uma empresa com, se eu não me engano, 480 funcionários, criamos duas com 240. Uma só para planejar o espaço urbano, e, portanto, com essa mesma preocupação que eu tenho hoje, e a outra para fazer as obras, que é absolutamente necessário também. Então, essa preocupação, ela vem comigo desde a origem, dos primeiros estudos. Eu trabalhei há muito tempo com um tio meu, que foi secretário da Habitação, foi quem criou a CDHU. Quando ele entrou aqui era CDH, Companhia de Desenvolvimento Habitacional, e ele transformou a empresa em Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Quer dizer, o desenvolvimento urbano entrou já na pauta naquela época, isso nos anos lá de 87, 88. Então, essa preocupação, e eu trabalhei com ele durante muito tempo, e essa preocupação do desenvolvimento urbano sempre foi algo que me atraía muito e que eu acho que é absolutamente necessário para que a gente tenha um futuro melhor do que nós tivemos no passado, né? Então, só para falar da questão do desenvolvimento e desse histórico, esse histórico profissional que você citou. Falando especificamente das pessoas que moram em comunidades, nas favelas, nós temos que fazer um plano, estamos fazendo isso, mas que tenha priorização. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi entrar em contato, e já tivemos algumas reuniões de trabalho da Secretaria aqui de Desenvolvimento Urbano e Habitação com a Defesa Civil, a Casa Militar e a Defesa Civil. Então, nesses contatos, nós estamos pedindo que eles nos encaminhem de forma estruturada e segundo os critérios que a Defesa Civil tem, aí não é um critério da habitação, e sim da Defesa Civil, as áreas onde há maior risco de moradores em situação de risco. Tá certo? Então, em cima disso, nós vamos fazer um planejamento, vamos ter que fazer isso em conjunto com os municípios, eu não estou falando só do município de São Paulo, vamos ter que fazer convênios com esses municípios, e ou estabelecer uma regra para estabilizar essas encostas, para eliminar o risco, ou remover as pessoas ali e, eventualmente, até colocar num aluguel social, algo que seja mais emergencial, até que sejam feitas as ações mais definitivas. O segundo momento, em paralelo, os estudos estão sendo feitos em paralelo, mas eu falo em segundo momento que talvez seja, com certeza, menos importante do que a questão do risco, é a remoção das pessoas em áreas de mananciais. Então, nós temos as áreas de mananciais, são aquelas que propiciam que a gente tenha uma segurança hídrica para o estado de São Paulo, e isso em diversas regiões do estado onde há essas bacias hidrográficas, onde é captada a água para utilização humana. Então, nós temos que fazer uma recuperação dessas áreas de mananciais, que as pessoas sejam removidas ou que os imóveis que sejam regularizáveis ali, eles sejam regularizados, mas nós temos que ter um olhar para essa questão dos mananciais, de novo, pensando no longo prazo e nesse planejamento. Uma das grandes preocupações, e não é só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, é você ter uma segurança hídrica pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Então, nós temos que atuar nessas áreas de mananciais da mesma forma, fazendo cadastramento, fazendo regularização fundiária para aquilo que seja regularizável, mas fazendo remoções e aí provendo habitação para essas pessoas também. Então, eu estou dizendo esses dois exemplos, esses dois programas, por ser os dois programas que a gente já, durante a campanha do governador Tarcísio, nós colocamos isso como uma diferença central da administração. A gente olhar para as áreas de mananciais, olhar para as urbanizações de favela, olhar para o centro da cidade de São Paulo para reestruturar o centro e olhar para um planejamento mais longo prazo na região metropolitana e nas aglomerações urbanas. Então, de um lado, nós vamos ter esse planejamento de mais longo prazo, mas de forma muito firme, nós vamos atuar também na remoção dessas comunidades que tenham
insalubridade para as pessoas morarem, para as crianças, e vamos fazer uma estruturação também habitacional para essas regiões. Mas são coisas que caminham em paralelo. Uma coisa é olhar para o futuro mais distante e outra, como você muito bem apontou, está correto o seu apontamento, a gente precisa olhar também para as pessoas que num curto prazo precisam de solução habitacional. Secretário, muito obrigada por conversar conosco. Conte aqui com a Band News FM, porque é um tema muito caro para a gente também, a habitação e o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Esse é o secretário do Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. Bom trabalho, boa gestão para vocês e contem aqui com a Band News. Muito obrigado a todos vocês.